Nossa última mesa desse brilhante encontro com Vivés. Ele nem ouviu. Ouviu? Fatiguei. Vamos chamar Ione, que já está aqui conosco, Elisângela Maria da Silva e Ana Lúcia Falcão. Cada uma vai apresentar as suas questões. Bom, vamos começar então por Ione Silva, que é psicanalista de intersecção de Brasília e que nos deu o prazer de vir até aqui. Em março estaremos lá. Então, essa mesa é sobre o timbre como uma dimensão essencial da voz. E isso, a minha questão vem muito da clínica, quando eu ouço de vários pacientes, seja criança ou adultos, o que causa a minha voz neles. Eles falam alguma coisa sobre a minha voz sempre. E ontem, eu acho que Vivés já abordou alguma coisa nesse sentido, mas a minha questão vem mais em relação à constituição subjetiva. Fala-se muito a respeito de falhas, de acidentes, de congelamento, de tropeços na constituição subjetiva, tendo efeitos traumáticos para o sujeito. Em relação à pulsão invocante, os efeitos da voz podem ser um desses acidentes. Em meio a tantos sons desagradáveis emitidos por pessoas e coisas, a musicalidade e o timbre da voz materna parecem suavizar para o bebê e tornar sem efeito os demais sons irritadiços que tanto o traumatizam. Questões. Não havendo uma captura do bebê pelo timbre materno, como o bebê pode experimentar em seu corpo os sons que escuta? Dependendo desse vivido, a possibilidade de uma não representação? Se sim, o que pode se seguir como consequência? Bom, a segunda agora, desculpe, Elisângela Maria da Silva, linguista. Hein? Não é você? Houve um engano. A segunda vai ser Ana Lúcia Falcão, que é psicanalista também de intersecção. Bom, minha questão veio um pouco da sensação de que a arte sempre agrega e traz alguma coisa frente ao que é o real ou o impossível. Então, a partir disso, eu pensei o seguinte. Minha questão é sobre o ponto cego e também sobre o ouvido absoluto. Lembro, por exemplo, de um documentário, Janelas da Alma, e também de algumas entrevistas, nas quais Hermeto Pascoal disse que desejava ficar cego para entender como uma pessoa cega escuta. E também gostaria de ficar surdo, porque ele não sabe se existe o zero som.
ele acha que mesmo que não haja audição devido a problemas, por exemplo, de surdez, é possível que alguma coisa seja escutada. E isso que se escuta deve ser um produto diferente. Quer dizer, inalcançável isso que é escutado para quem escuta normalmente. A surdez provocaria, então, um produto diferente no que se ouve. Algo de sonoro, portanto, é sempre produzido e impossível de ser escutado. E é possível de ser escutado. Também lembro que há a música dos indianos, que tem sons que eles, indianos, escutam. E que a gente, por exemplo, brasileiro, escuta sem conseguir fazer as distinções, porque pelo nosso costume auditivo, pelo que costumamos ouvir nossa sonoridade, não alcançamos, não conseguimos fazer as distinções em determinados sons e notas. Por isso, achamos a música deles monótona, chata, porque não conseguimos escutar determinadas distinções sonoras em notas. A partir disso, pensamos que em determinadas culturas há algo escutado como um mesmo e único som sem diferenças. Este mesmo sonoro, sem diferenças, nos remete ao que Lacan comenta sobre o registro do real. Em outras culturas, no entanto, é possível ir além e escutar distintos sons dentro do que parecia ser apenas um mesmo. Nosso ouvido, então, é seletivo ou precisa ser mais aberto para escutar? Com autistas, será que também às vezes temos dificuldade em escutar algo que está sendo produzido? Pensei também, ao mesmo tempo, no ouvido absoluto, no que se diz de ouvido absoluto. Aquele que tem uma audição total ou perfeita. O que é que seria isso? Será que o autista tem ouvido absoluto? Escuta tudo e não apaga nada? Como e para que seria, se isso é verdade que ele tem, né? Esse ouvido absoluto, que às vezes ele quer tampar o ouvido porque não aguenta escutar, né? Alguns, né, autistas, não é todos os autistas, mas como e para que seria produzido esse ouvido absoluto? Seria escutar tudo, esse ouvido absoluto? Esse ouvido poderia ser útil? Poderia, então, produzir algum gozo? Porque é uma questão para mim também que, se há algo de diferente que é produzido, se esse algo de diferente pode ter algum gozo, como para o autista, digamos assim, ele goza com isso que ele escuta, e se ele goza com isso, isso pode ser útil para alguma coisa, então seria isso. Minhas questões. Merci. A última questão. Ah, pardon, excuse-moi. Desculpe. Bom, a nossa terceira questão vai ser de Elisângela Maria da Silva, que é linguista e também pertence ao grupo de estudo. Ok, boa tarde. Então, na jornada... Posso? Mas aí a gente repassa, né? Se quiser, pode até colocar um pendrive. Não. Tem? Tem a 3? Acho que ela não aparece. Não, não é essa, não. Não está aqui no papel. Tu me la traduis? Leio e eu repasso o celular, se necessário. Tá? Tem outra aí para mim.
Então, vamos lá. Na jornada que você fez no dia 19 de agosto de 2016, intitulada O Autismo, a Voz e a Clínica, e Autismo e a Voz... pausadamente. Pois é, perdão. E a Voz Maquínica, organizada pela Comissão Outrarte, apresentas como hipótese que uma condição problemática para o autista é o encontro da dimensão do dito com o dizer. E que, partindo dessa perspectiva, poderíamos nos endereçar ao autista como um dito sem dizer, como na voz maquínica, né? Ou como num dizer sem dito, como na música. Algo retomado ontem pela manhã. Nesse sentido, em que se constituiria esse dizer sem dito e esse dito sem dizer, perdão, e esse dizer sem dito? Ainda nessas jornadas apresenta a voz maquínica como aquela esvaziada do timbre, tá? Sem cor. Em que consistiria esse timbre que é tão caro ao sujeito? E aí, pensando também na questão psicanalítica. E aí, pensando também na questão psicanalítica, como utilizar essa voz maquínica, já que se busca tanto essa questão do timbre, que é tão importante? Je vais commencer par cette dernière question, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'éléments de réponse que j'ai apportés hier. Vou começar por essa última questão, porque já tem um certo número de elementos que eu trouxe ontem. Alors, le timbre est important. O timbre é importante, Mais en même temps, ce qui semble propre à la clinique de l'autisme, mas ao mesmo tempo o que me parece próprio da clínica do autismo c'est que ce timbre peut être aussi pour lui extrêmement mortifère. é que esse timbre pode ser para ele extremamente mortífero. C'est-à-dire que le timbre, ça c'est l'hypothèse de Lacan, O timbre, essa é uma hipótese de Lacan, c'est ce qui met en vibration le corps. é o que põe em vibração o corpo. Ça c'est la thèse que Lacan met en place à partir de la question de la pulsion dans le séminaire 23. Isso é o que Lacan fala a partir do seminário da pulsão no seminário 23. Alors, il ne parle pas du timbre, Ele não fala do timbre, il parle de la voix. ele fala da voz. Voilà. Moi, je précise que c'est le timbre. E eu preciso que é o timbre, Voilà. Parce que, comme je vous l'expliquais hier, le timbre, c'est la dimension réelle de la voix. porque, como eu expliquei ontem, o timbre é a dimensão real da voz. Ce qui échappe effectivement au pouvoir de la mesure, au pouvoir du symbolique. O que escapa ao poder da medida, do simbólico. Alors, en quoi ce timbre est-il si cher, comme vous le dites? Então, em que esse timbre é tão caro assim, como Eh bien, você diz? c'est le signe inaliénable Então, é o sinal inalienável de la présence de l'autre. da presença do outro. C'est-à-dire que le bébé, Quer dizer, o bebê, si on lui fait écouter la voix de sa mère, se lhe fazem escutar a voz de sua mãe, non pas en train de parler, não falando, mais par exemple en train de chantonner, mas cantarolando, il va immédiatement identifier le timbre maternel, ele vai imediatamente identificar o timbre materno, dès la naissance quasiment, quase desde o nascimento. et ce qui permet de vérifier cela, E o que permite verificar isso c'est que quand il entend cette voix maternelle, é que quando ele ouve essa voz materna, il se met à téter plus rapidement. e ele se põe a sussurrar mais rapidamente. Donc vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est le lien, encore une fois, entre
l'ingestion du lait, d'une certaine façon, Então, o que é interessante é o laço entre a ingestão do leite, de uma certa maneira, et l'ingestion de la voix. e a ingestão da voz. Vous vous souvenez qu'hier, je disais qu'une voix, ça s'incorpore? Vocês sabem que ontem eu dizia que uma voz se incorpora. Eh ben, on pourrait dire que cette expérience tout à fait physiologique Então, poderíamos dizer que essa experiência fisiológica vient montrer Vem cette mostrar incorporation de la voix. essa incorporação da voz. Alors, si on fait l'hypothèse que ce qui dysfonctionne, ce qui est problématique pour l'enfant autiste, Então, se a gente faz a hipótese de que o que disfunciona, o que é problemático para a criança autista, c'est sa mise en résonance é a, par la coloca- présence de l'autre. é a sua colocação em ressonância pela presença do outro. On comprend à partir de là pourquoi ce timbre est pour lui mortifère. Compreendemos a partir daí porque o timbre é para ele mortífero. Et on peut comprendre à partir de là en quoi la voix machinique qui vise à éliminer au maximum le timbre E podemos também compreender porque a voz maquínica que visa eliminar o timbre a cette dimension, je dirais, d'apaisement pour lui. tem essa dimensão de apaziguamento para ele. De l'autre côté, Por outro lado, la stratégie de Marie-Christine Lasnik, a estratégia de Marie-Christine Lasnik, en venant accentuer la prosodie, vindo acentuar a prosóidia, c'est-à-dire que quand on voit les films où Marie-Christine Lasnik intervient auprès des bébés autistes, quando a gente vê os filmes onde Marie-Christine intervém junto a crianças autistas, on la voit effectivement accentuer de façon extrêmement puissante cette prosodie. vemos ela acentuar de maneira extremamente potente essa prosóidia, Pourquoi? Et À pourquoi? mon avis. no meu entender. C'est-à-dire que la prosodie, lorsqu'elle elle est extrêmement accentuée, Quer dizer que a prosódia, quando ela é extremamente acentuada, permet à la fois de venir voiler le timbre. permite ao mesmo tempo de velar o timbre. Ça, c'est la voix du dizer sem dito. É a voz do dizer sem dito. Et en même temps, elle permet à l'enfant de pouvoir approcher d'une certaine façon le timbre. E permite ao mesmo tempo à criança de uma certa maneira, poder aproximar-se do timbre. Parce que quand on se met à chanter, Porque quando a gente se põe a cantar, qu'est-ce qu'on entend dans une voix o que é que se ouve numa voz? au premier instant? No primeiro instante, C'est le timbre de cette voix. é o timbre dessa voz. C'est-à-dire que si je me mets à parler, vous êtes, je dirais, je l'espère en tout cas, plutôt intéressé par ce que je dis que par ma voix. Se eu me ponho a falar, vocês são muito mais interessados pelo que eu digo do que pela minha voz. Voilà. Donc on pourrait dire que la parole à ce moment-là va venir voiler d'une certaine manière la voix et cette dimension singulière du timbre. Então a fala vai vir velar essa dimensão singular do timbre. Dans le chant, Mas no canto, on pourrait dire que ce qui va être mis en avant, ce qui va être mis en premier, o que vai se sobressair c'est cette question du timbre. é a questão do timbre. Et d'ailleurs, à tel point que dans certains moments du chant, A tal ponto que em certos momentos do canto, lorsqu'on monte dans l'aigu, quando se sobe no agudo, il est impossible d'articuler le texte. é impossível articular o texto. Donc la parole se dissout A palavra se dissolve. et c'est la voix qui a jailli à ce moment-là et la voix en tant que timbre. É a voz que jorra nesse momento aí, enquanto timbre. Donc la stratégie que met en place Marie-Christine Lasnik me paraît extrêmement intéressante Então a et estratégia judicieuse. que Marie-Christine Lasnik emprega me parece extremamente interessante e judiciosa. C'est-à-dire que en se mettant à chanter pour le bébé d'une certaine manière, Quer dizer que se pondo a cantar para o bebê, de uma certa maneira, c'est-à-dire en accentuant cette mélodie de la prosodie, quer dizer, acentuando essa melodia da prosóidia, elle ne se fait pas une sirène, ela não se faz uma sereia, mais elle se fait une poétesse. mas em uma poetisa. C'est-à-dire qu'elle devient Orphée.
Quer dizer, ela se torna Orfeu, C'est ce que j'expliquais hier par que eu rapport expliquei ontem. à la différence entre la sirène et Orphée. Ontem, em relação à diferença entre a sereia e Orfeu. Je ne crois pas que la mère puisse être une sirène. Não acredito que a mãe possa ser uma sereia. En tout cas, pas que une sirène. Em todo caso, não apenas uma sereia. Parce que si la mère n'était qu'une sirène, Porque se a mãe fosse apenas uma sereia, ça serait effectivement extrêmement dangereux, puisqu'on voit très bien quel est le sort des personnes qui est plongé dans le son des sirènes. seria extremamente perigoso, porque a gente sabe muito bem o destino das pessoas que mergulharam no som das sereias. Je crois que ce que Marie-Christine Laznik montre, Eu acho que o que Marie-Christine Laznik mostra c'est que le rapport qui est possible avec l'enfant, é que a relação que é possível com a criança c'est le rapport entre la poétesse é a relação entre a poetisa et l'enfant. e a criança. La mère est une poétesse, A mãe é uma poetisa. c'est-à-dire qu'elle est à la fois quelqu'un qui offre son timbre à l'enfant, Quer dizer, ela é alguém que ao mesmo tempo oferece seu timbre à criança. en ce sens, elle est sirène, E nesse sentido, ela é sereia, mais elle n'offre pas que son timbre, mas ela não oferece apenas isso, o elle timbre. propose aussi à l'enfant Ela também propõe à criança de se diriger vers le chant de la parole. se dirigir para o canto da fala. Et là, ce qui est tout à fait au campo. O campo da fala. Voilà. Et c'est intéressant qu'il y ait ce double sens. E é interessante que haja esse duplo sentido, Parce qu'effectivement, on pourrait dire que Marie-Christine Laznik nous montre porque Marie-Christine nos mostra que pour arriver au campo da palavra, para chegar ao campo da fala, il faut en passer par le canto. deve-se passar pelo canto. Voilà. Vous voyez, on pourrait dire que le chant, Poderíamos dizer que o canto, cette dimension extrêmement accentuée de la prosodie, essa dimensão extremamente acentuada da prosódia, c'est le point de bascule é o ponto de báscula entre le timbre entre o timbre réel de la voix, real da voz, nécessaire à l'aliénation de l'enfant, necessário para a alienação da criança. mais si on en reste là, qui peut être extrêmement mortifère, Mas se ficamos aí, que o que pode ser extremamente mortífero, comme nous le montre la clinique de l'autisme. como mostra a clínica do autismo, Donc, vous voyez, point de bascule d'un côté ponto de báscula. avec le timbre, De lado com o timbre et de l'autre côté avec le chant du langage, e campo. do outro lado o campo da linguagem. Voilà. Et donc, vous voyez, si on est situé uniquement du côté du timbre, ça ne fonctionne pas. Então, se a gente fica situado unicamente do lado do timbre, isso não funciona. Si on est uniquement du côté du langage, du code, ça ne fonctionne pas. Se a gente está unicamente do lado do código da linguagem, também não funciona. C'est l'articulation des deux É a articulação dos dois qui va permettre effectivement de s'inscrire dans la parole. que vai permitir, com efeito, se inscrever na fala. Ce Na que nous palavra. montre l'autisme, O que nos mostra o autismo c'est que les deux ne fonctionnent pas ensemble. é que os dois não funcionam juntos. C'est ce que j'appelle effectivement un dire sans dit ou un dit sans dire. É o que eu chamo, com efeito, dizer sem dito e dito sem dizer. Mais les deux stratégies Mas as duas estratégias visent, à mon sens, à la même chose, visam, no meu entender, a mesma coisa. c'est-à-dire à se maintenir à distance Quer dizer, a se manter à distância de cette résonance dessa ressonância que l'autre provoque chez moi. que o outro provoca em mim. Comment vous dire? Le névrosé, Como dizer, o neurótico, il éprouve du plaisir à raisonner à l'autre. ele experimenta prazer em ressoar para o outro. Après tout, l'expérience de l'amour, c'est une expérience de résonance assez agréable. Afinal de contas, a experiência do amor é uma experiência de ressonância muito agradável. Voilà. Et ça, on pourrait dire que c'est l'exemple de ce que provoque la résonance chez nous. E isso é exemplo do que provoca a ressonância em nós. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène de résonance, en E o fait? que é, de fato, fenômeno de ressonância? C'est quand deux corps étrangers
é quando dois corpos estrangeiros se mettent à vibrer à la même fréquence. se põem a vibrar na mesma frequência. Ça, c'est la résonance. Isso é a ressonância. Ce qui est tout à fait intéressant dans cette idée-là, O que é muito interessante nessa ideia c'est que la résonance n'implique pas la confusion, loin de là. que a ressonância não implica a confusão, longe disso. C'est-à-dire qu'on se met effectivement à vibrer à la même fréquence, Quer dizer, se põem os dois a vibrarem na mesma et frequência, pourtant les deux individus, les deux corps, les deux entités restent séparés. mas os dois indivíduos, os dois corpos, as duas entidades permanecem separados. Donc on pourrait dire que ça, c'est l'expérience que peut faire le névrosé. Essa é a experiência que pode fazer o neurótico, pode ter. Il expérimente le fait que la voix de l'autre, Ele experimenta o fato de que a voz do outro, la musique, a música, les mots de l'autre as palavras do outro vont résonner en lui. vão ressoar nele. Voilà. Cette résonance, il est capable de pouvoir s'en protéger. Essa ressonância, ele é capaz de se proteger dela. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert complètement à la résonance. Quer dizer, ele não está completamente aberto à ressonância. Je fais l'hypothèse que l'enfant autiste, lui, n'a pas cette possibilité Mas eu faço a hipótese de que a criança autista não tem essa et possibilidade que donc, effectivement, il est ouvert e que, portanto, ele é com efeito aberto, avec une douleur réelle et importante, com uma dor real e importante, ce qui l'amène la plupart du temps à se fermer de façon extrêmement importante à l'autre, ao que o leva a se fechar de maneira extremamente importante para o outro, parce que effectivement tout est envahissant. porque tudo é invasivo. Donc, vous voyez, c'est ça que j'essaye de dire. Je crois que dans l'autisme, Então, acredito que no autismo, cette dimension du dit et du dire ne se rencontreront jamais totalement. essa dimensão do dizer e do dito nunca se encontram totalmente. La preuve en est, c'est que lorsque les patients autistes feront le choix de s'inscrire dans le langage, A prova é que quando as crianças autistas fazem a escolha de se inscrever na linguagem, ce qui arrive que parfois, acontece às vezes, ils garderont toujours une diction un peu particulière. vão guardar sempre uma dicção um pouco particular. Les audiophonologues qui sont parmi nous pourraient en témoigner. As fonoaudiólogas que estão entre nós poderão dar testemunho disso. C'est-à-dire que cette mélodie, Quer dizer, essa melodia, cette prosodie essa prosódia, plus ou moins accentuée, qui est le propre du rapport au langage que nous avons en tant que névrosés, que é o próprio da relação com a linguagem que nós temos enquanto neuróticos, on pourrait dire que l'autiste, il va la gommer. o autista apaga um pouco, Et comme l'avait repéré Asperger, e como tinha verificado Asperger, effectivement, il va avoir cette qualité de voix et d'expression ele vai ter essa qualidade de voz e de expressão qui est proche próxima de celle d'un enfant sourd da de uma criança surda, à qui on aurait appris à vocaliser. a quem teriam ensinado a vocalizar. C'est-à-dire que quand les enfants sourds se mettent à apprendre à vocaliser, Quer dizer, quando as crianças surdas aprendem a vocalizar, ils ont effectivement un débit eles têm um débito, et un rapport au langage qui est un peu étrange, uma relação com a linguagem que é um pouco estranha. hein, et qui donne comme ça à leur parole une dimension un peu mécanique. E que dá à fala uma dimensão um pouco mecânica. Et bien, on pourrait dire que c'est exactement la même chose pour l'enfant autiste. E é a mesma coisa para a criança autista. C'est-à-dire que lui aussi, lorsqu'il rentre dans le langage, Quer dizer, ele também, quando entra na linguagem, on pourrait dire qu'il va investir le code, ele vai investir o código, donc la dimension du dit, então a dimensão do dito, sans pour autant l'infiltrer de la dimension du dire, sem por isso infiltrar com a dimensão do dizer.
dont vous aurez compris do que vocês terão que compreendido cette dimension du dire, que essa dimensão do dizer c'est ce que Lacan appelle le poids du sujet. é o que Lacan chama o peso do sujeito. Donc c'est encore une fois, même lorsqu'il aura accepté de s'inscrire dans le langage, Então, mesmo quando ele terá aceito se inscrever na linguagem, c'est cette dimension du poids du sujet qu'il tentera de tenir à distance. essa dimensão do peso do sujeito, ele tenta ainda manter a distância. J'ai un peu répondu? Ça va? Très bien. Par rapport à la question sur l'oreille absolue. Em relação à questão sobre o ouvido absoluto, Alors c'est vrai que statistiquement, é verdade que estatisticamente il existe beaucoup plus de personnes qui possèdent l'oreille absolue chez les autistes que dans la population normale. existem muito mais pessoas que têm ouvido absoluto nos autistas do que nas pessoas normais. Donc ça c'est statistique. Isso é estatístico. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont l'oreille absolue sont autistes. Isso também não quer dizer que todas as pessoas que têm ouvido absoluto são autistas. Mais ça pose quand même la question, Mas isso coloca, de qualquer forma, a questão: qu'est-ce qui fait que ce processus si étrange o que é que faz com que esse processo tão estranho se rencontre de façon statistiquement plus importante dans la population des autistes se encontre de maneira mais importante na população autística que dans une population normale. do que numa população normal. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'oreille absolue, Então, para aqueles que não sabem o que é o ouvido absoluto, c'est en fait quelque chose qui semble apparaître de façon spontanée chez certains d'entre nous, é algo que parece aparecer de maneira espontânea em alguns de nós, qui permettrait de pouvoir identifier la hauteur d'un son que permitiria identificar a altura de som sans qu'il y ait de son de référence. sem haver nenhum som de referência. La différence entre ce qu'on appelle l'oreille absolue et l'oreille relative, A diferença entre o ouvido absoluto e o ouvido relativo c'est que dans l'oreille relative, celle que développent la plupart des musiciens, é que no ouvido relativo, esse que desenvolve a maioria dos músicos, le musicien est capable d'identifier la hauteur d'un son o músico é capaz de identificar a altura de um som à partir de l'intégration d'un son de référence, a partir da integração de um som de referência. qui serait le La la plupart du Seria o temps, Lá, que é o Lá na maioria le La das vezes. 440. O Lá 440. Et donc à partir de l'intégration de ce son de référence, E a partir da integração desse som de referência, le musicien est capable de pouvoir comme ça mesurer la distance qui existe entre le son qu'il entend et le son de référence qu'il a intégré. então ele seria capaz de medir a distância entre o som que ele ouve e o som de referência. Et les personnes qui ont eu l'oreille absolue, E as pessoas que têm o ouvido absoluto, alors j'ai eu ma fille qui a l'oreille absolue, eu tenho minha filha que tem ouvido absoluto, qui n'est pas autiste heureusement, mais mas bon, que infelizmente não é autista, mais elle a eu l'oreille absolue et toute petite, e desde pequena, c'est-à-dire qu'elle devait avoir 4-5 ans, desde quando ela tinha 4, 5 anos, elle me disait que les sons lui disaient leur nom. ela me dizia que os sons lhe diziam o nome deles. C'est-à-dire Me que- diziam, Voilà. lhe diziam o nome deles. C'est-à-dire que quand elle entendait une note, Quer dizer, quando ela ouviu uma nota, elle a commencé à faire du clavecin très tôt, ela começou a estudar cravo muito cedo. et dès qu'elle entendait un son, mais pas simplement un son de clavecin, ça pouvait être un chant des oiseaux, ça pouvait être le tintement d'un verre, Então, desde que ela ouvia um som, e podia ser qualquer som, o canto dos pássaros, o tintilar de um copo de vidro. elle me disait que le son qu'elle entendait Ela me dizia que o som que ela ouvia lui disait son nom. lhe dizia o nome dele. Voilà, je suis mi, je suis la, Então, je eu suis sou fa mi, dièse. eu sou lá, eu sou fá sustenido. Voilà, je suis fa dièse pas très juste. Eu sou fá sustenido não muito justo. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, O que é interessante c'est de repérer que la personne qui a l'oreille absolue, que é de verificar que a pessoa que tem o ouvido absoluto, par rapport au monde, em relação ao mundo,
a comment dirais-je, un découpage extrêmement précis de ce monde. Tem recorte extremamente preciso desse mundo. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le rapport de l'autiste au monde sonore? E então, o que é que pode nos ensinar a relação do autista com o mundo sonoro? C'est-à-dire que là, je crois qu'on retrouve... Vous savez, hier, je vous avais fait le petit schéma en vous disant qu'il y avait soit la porte d'accès imaginaire, Então, ontem eu tinha feito o esqueminha, onde eu dizia, ora tem a porta de acesso imaginária, soit la porte d'accès symbolique. ora a porta de acesso simbólica. Dans le champ de l'autisme, No campo do autismo, les deux servant à mettre à distance ce qu'il en est en fait du réel, as duas servem para pôr à distância o que é o real, o que é do real, intraitable. intratável. Eh bien, je crois que l'oreille absolue, pour l'autiste, Então, o ouvido absoluto para o autista c'est une façon de traiter ce réel sonore é uma maneira de tratar esse real sonoro sur le mode symbolique. sob o modo simbólico. C'est-à-dire, c'est effectivement découper le réel sonore Quer dizer, com efeito, recortar o real sonoro de façon très 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 précise. de maneira muito precisa. Là où l'exemple que je vous donnais par rapport à Léo, le petit garçon que j'avais pris en charge et qui avait les stéréotypies, vous en souvenez peut-être. Ali onde essa criança da qual eu dei o exemplo, Leo, que tinha com as estereotipias, Ouais. Eh bien, Léo, lui, vous vous souvenez, ce que je vous disais, c'est qu'il chantonnait. ele cantarolava. Donc là, on aurait deux stratégies qui seraient similaires, Então, aí teríamos duas estratégias semelhantes, même si effectivement elles prennent des visages extrêmement différents. mesmo que elas tomem faces e aparências extremamente diferentes. D'un côté, l'investissement extrêmement fort du code, De um lado, o investimento extremamente forte do código, qui va faire que le monde ne va pas être surprenant, que vai fazer com que o mundo não seja surpreendente, puisqu'il est découpé en intervalles. pois ele é recortado em intervalos. Donc le symbolique, c'est bien ça, hein. Portanto, o simbólico é isso. Le symbolique, c'est quelque chose effectivement qui vient découper le monde. O simbólico é algo que vem recortar o mundo. Vous avez très bien rappelé dans votre présentation que le chant des Indiens, pour nous, Você lembrou na sua apresentação que o canto dos indianos c'est quelque chose qu'on n'entend pas, é algo que nós não escutamos. parce que nous sommes incapables de repérer les petites vibrations Porque somos incapazes de observar, de notar as pequenas vibrações que eux-mêmes peuvent repérer. que eles mesmos podem operar. Et donc, dans ce cas-là, on entend, comme vous le disiez, E comme a ça. gente entende esse aí. On entend du continu, Entendemos o contínuo. là où les Indiens sont capables de repérer du discontinu. Ali onde os indianos são capazes de observar o descontínuo. Le symbolique, c'est ce qui introduit du discontinu. O simbólico é o que introduz a descontinuidade. Donc, l'oreille absolue, c'est une modalité d'introduire du discontinu dans le champ sonore. Então, o ouvido absoluto é uma maneira de introduzir descontinuidade no campo sonoro. Avec Léo, c'est la même chose, mais dans le champ, non plus du symbolique, mais de l'imaginaire. Com Leo é a mesma coisa, mas não mais no campo do simbólico e sim no campo do imaginário. Et on retrouve là, d'une certaine manière, le dispositif et la stratégie de Marie-Christine Lasnik, Encontramos aí o dispositivo e a estratégia de Marie-Christine Lasnik, c'est-à-dire c'est l'investissement de la mélodie. quer dizer, o investimento da melodia. Et là où on pourrait dire que l'oreille absolue, c'est mettre du symbolique sur le son, E aí poderíamos dizer que o ouvido absoluto é pôr simbólico no som et donc voiler le réel par ce découpage, e velar o real com esse recorte. à partir du moment où un son nous dit son nom, A partir do momento onde um som nos diz seu nome, il sort du champ du réel. ele sai do campo do real. Puisqu'à partir du moment où effectivement où il est nommé,
Porque a partir do momento em que ele é nomeado, ce n'est plus du réel. não é mais real. Ça, c'est la stratégie de l'oreille absolue. Essa é a estratégia do ouvido absoluto. Et de l'autre côté, on aurait la stratégie de la mélodie, de l'accentuation prosodique, E, por outro lado, haveríamos essa estratégia da melodia, da acentuação prosódica, qui viendrait jeter un voile que veria lançar um véu imaginaire imaginário sur ce réel sobre esse real du timbre do timbre, qui serait insupportable. que seria insuportável. Ça va? Très bien. Et il y avait une troisième question que j'ai complètement oubliée. Alors, Tem ainda a terceira questão que ele esqueceu. c'est la primeira. Alors, uma captura de bebê materno como o bebê pode experimentar na sua corpo significado, dependendo do seu vida, ou se não representação. Ceci. Alors, oui, il peut ne pas avoir de représentation. Sim, pode não haver representação. Non, pas de représentation, oui. C'est ce que Pierre Aulagnier met en évidence É o que Pierre Aulagnier evidencia lorsqu'elle parle du processus originaire. quando ela fala do processo originário. Et s'inspirant de Freud, E se inspirando em Freud, Pierre Aulagnier va nous dire la chose suivante. Pierre Aulagnier vai nos dizer a coisa seguinte: Soit la rencontre entre l'enfant et l'objet est une source de plaisir. ora, o encontro entre a criança e o objeto é uma fonte de prazer, Et à partir de là, e a partir daí il va y avoir une représentation. vai haver uma representação. C'est-à-dire que la représentation ne peut exister que si elle est source de plaisir et si elle s'origine dans le plaisir. A representação só pode existir se ela é fonte de prazer e se ela se origina no prazer. Si elle est source de déplaisir, Se ela é fonte de desprazer, Pierre Aulagnier nous dit que l'enfant va s'auto-mutiler a Pierre Aulagnier vai nos dizer que a criança vai se automutilar de cette représentation. por essa representação. Donc il va effectivement s'amputer d'une partie de lui-même. Então ele vai se amputar de uma parte de si mesmo, Psychiquement, bien sûr. psiquicamente, é Mais claro. à partir de là, ça répond de façon tout à fait précise Mas isso responde de maneira muito precisa. à est-ce qu'il y a la possibilité qu'il n'y ait pas de représentation? Será que existe a possibilidade de que não haja representação? Oui. Sim. C'est-à-dire que si cette rencontre ne se fait pas dans le plaisir, Se esse encontro não se faz no prazer, alors effectivement, então, com efeito, la représentation disparaît. a representação desaparece. Et c'est pour ça, je pense que Marie-Christine Lasnik insiste autant E é por isso que eu penso que Marie-Christine Lasnik insiste tanto sur la dimension de plaisir. na dimensão de prazer. Hein, lorsqu'elle dit que il y a dans la rencontre entre la mère et l'enfant Quando ela diz que há no encontro entre a mãe e a criança une dimension de jeu, de plaisir extrêmement forte. uma dimensão de jogo, de prazer extremamente forte. Lorsque, par exemple, elle décrit l'idée du bébé qui vient se faire dévorer par la mère. Quando ela Hein. descreve o bebê que vem se fazer devorar pela Lorsque, mãe. effectivement, le bébé vient nous présenter son petit pied Quando o bebê vem nos apresentar o seu pezinho, pour que nous venions, effectivement, l'embrasser, le mordiller. para que venhamos lhe abraçar, dar mordidinhas. C'est-à-dire l'idée qu'il vienne dans ce troisième temps de la pulsion Quer dizer, a ideia de que ele venha nesse terceiro ponto tempo da pulsão, se faire dévorer. se fazer devorar. Voilà. C'est-à-dire que ce troisième temps de la pulsion, Então, esse terceiro tempo da pulsão c'est le moment où l'enfant va venir articuler la dimension active et passive. é o tempo em que a criança vem articular a dimensão ativa e passiva. Le se faire O se fazer implique effectivement la passivité, implica, com efeito, passividade, mais en même temps mas, ao mesmo tempo, implique l'activité parce que on vient chercher l'autre. implica atividade porque se vai procurar o On outro, vient le provoquer. se vem provocar o outro. Et bien sûr, on le voit très bien, les interactions entre E a gente vê isso muito bem nas interações. le bébé et l'environnement. No bebê, com o bebê e o meio, Comment, effectivement, le bébé va venir provoquer
como ele vem provocar, Et ça, effectivement, c'est dans un plaisir absolu. e isso é num prazer absoluto. On voit très bien les rires de l'enfant, A gente vê muito bem o riso da criança, les rires de la mère, o de riso da l'environnement, mãe. hein, voilà. Et ça, effectivement, lorsque ça n'a pas lieu, E quando isso não acontece, on pourrait dire que ça ne permet pas à la représentation de s'inscrire. poderíamos dizer que isso não permite Donc- permite a representação se inscrever. La position de Pierre Olanier me paraît extrêmement forte Então a posição de Pierre Olanier me parece extremamente forte et très importante, e muito importante, puisqu'elle dit que les premières représentations, pois ela diz que as primeiras representações, donc c'est-à-dire les pictogrammes, os pictogramas, c'est-à-dire ce qui va constituer l'empan, le fond o que vai constituir o fundo de l'activité psychique, o fundo da atividade psíquica, ne peuvent se mettre en place elas não podem se instalar, qu'avec ce qu'elle appelle une prime de plaisir. senão com isso que ela chama prima de prazer, um excesso a mais, um a mais de prazer. Voilà. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que je crois que ça vient donner le soubassement théorique E isso é interessante porque vem dar o fundamento teórico aux observations cliniques extrêmement précises de Marie-Christine Laznick. às observações clínicas extremamente precisas de Marie-Christine Laznick. C'est-à-dire que oui, ce plaisir, il est important dans la relation Quer dizer, sim, esse prazer é importante na relação, parce que porque c'est à partir de lui que l'activité psychique peut se mettre en place. que é a partir dele que a atividade psíquica vem poder se instalar, se formar. Très bien, merci. Alors, combien nous reste-t-il sur moi institutionnel? Quanto tempo resta? Un quart d'heure. Un quart d'heure? As questões. Allez. De suas observações sobre a estratégia, o dispositivo utilizado por Marie-Christine Laznick para tentar fisgar o bebê ou retirar o bebê de seu fechamento autístico, quer dizer, o que ela faz é mais ou menos o que as mães em geral fazem com seus filhos desde o início da vida. Então, o que faz com que determinadas mães, usando esse dispositivo, não consigam fisgar seus bebês e, posteriormente, tendo entrado esses bebês no fechamento autístico, o que é que possibilita, então, esse dispositivo utilizado por Marie-Christine Laznick, que seria o mesmo das mães, não funcionar? Effectivement, c'est une excellente question. Com efeito, é uma excelente questão. Qu'est-ce qui fait que ça marche avec le clinicien Por que que isso funciona com o prático, o clínico, là où ça ne marche pas avec l'environnement maternel? quando não funciona no entorno materno? Eh bien, je crois que la réponse, elle est relativement simple. Acho que a resposta é relativamente simples. C'est que le clinicien sait que ça marche. É que o clínico ele sabe que isso funciona. Voilà. C'est-à-dire qu'il a, lui, cette capacité... Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. É, mas não é uma brincadeira. Non, non, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Não é? Isso é muito sério. C'est-à-dire que à partir de quoi Quer dizer, à partir de quoi le clinicien s'autorise-t-il o clínico se autoriza à venir solliciter a l'enfant vir solicitar a criança sur ce mode-là sob esse modo et insister même si ça marche pas? e mesmo insistir, mesmo que isso não funcione? Parce que la différence entre le clinicien et l'environnement maternel, Porque a diferença entre o clínico e o entorno materno c'est que l'environnement maternel a besoin, pour pouvoir continuer à fonctionner, é que o entorno maternante precisa, para poder continuar a funcionar,
d'être validé ser validado par l'enfant, pelo bebê, d'être relancé par l'enfant. ser relançado por ele. Et c'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, E como eu explicava há pouco, il y a effectivement cette dimension du duo. há essa dimensão do duo. Et que si tout d'un coup, un des deux membres du duo refuse de tenir sa partie, Se dos dois membros recusa de desempenhar o seu papel, il est très difficile pour l'autre partie é muito difícil para a outra parte de continuer effectivement à investir et à faire en sorte que ça puisse fonctionner. de continuar a investir e fazer com que isso possa funcionar. Donc c'est pas du tout une blague. Então não é uma brincadeira. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, c'est que le clinicien, Então o que é importante é que o clínico, lui, s'appuie sur cette certitude que ele se apoie nessa certeza que c'est possible de que é possível et qu'il n'a pas besoin d'être relancé par l'enfant e que ele não precisa ser relançado pela criança pour pouvoir effectivement continuer para à le poder solliciter, à aller le continuar chercher, solicitando, indo procurar, à le supposer, supondo, là où fazendo effectivement, suposição. là où peut-être effectivement l'environnement maternant, lorsqu'elle n'a pas Ali. les signes Ali onde o entorno materno, quando não tem os sinais de réponse, de resposta, n'a peut-être pas la possibilité de pouvoir continuer à soutenir ce désir não tem a possibilidade de continuar a sustentar esse desejo dans le vide. no vazio. Le clinicien, oui. O clínico, sim. Et c'est ça, effectivement, qui est extrêmement difficile. E é isso que é extremamente difícil. C'est-à-dire que nous soutenons dans le vide Quer dizer, nós sustentamos no vazio l'hypothèse a hipótese que le sujet peut advenir. de que o sujeito pode advir. Mais ça, c'est notre fonction, E essa é a nossa função. c'est notre travail. É nosso trabalho. On a choisi de faire ça. Nós escolhemos fazer isso. Je suis pas sûr que la mère ait choisi effectivement d'être dans cette position-là Eu não estou certo de que a mãe tenha escolhido estar nessa posição s'il n'y a pas cette réponse qui vient effectivement lui permettre de se continuer à não há essa fonctionner. resposta que lhe permita continuar a funcionar. Donc je crois que la différence, elle est vraiment là. Então, eu acho que a diferença é essa. Michel, Oui. eu estou muito contente de lhe ouvir e eu pedi a palavra para justamente dizer algumas coisas que você já disse agora, que é esse lado, né, esse lado de que a mãe, se ela não é renarcisada por essa criança, se essa criança não responde, muitas vezes ela desiste. Se sente incapaz. Ouais, né? mais je crois que c'est extrêmement douloureux. Sim. Je crois que c'est extrêmement Acho difficile que é extremamente doloroso, extremamente difícil pour une mère para uma mãe de ne pas avoir la réponse não ter a resposta de l'enfant. da criança. Nous, on s'en fout. Nós não. On n'a pas A gente besoin não- d'avoir cette réponse Não precisamos de ter essa resposta pour continuer para continuar à travailler. a trabalhar. Et c'est ça aussi, d'accord, 10 minutes. Et c'est ça aussi qui fait la différence É isso também que faz a diferença entre ce qu'on pourrait appeler une relation dans le quotidien entre o que poderíamos chamar uma relação no cotidiano et une relation qui est professionnelle. e uma relação que é profissional. C'est-à-dire que nous, notre désir d'analyste, Quer dizer, nosso desejo de analista c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir insister é o que nos permite insistir là où peut-être la mère à un moment se désiste ali onde a mãe desiste. parce que, je veux dire, cette interaction ayant disparu, Porque essa interação tendo desaparecido, quelque chose de son désir s'éteint. algo do seu desejo se extingue. Eu sempre cito, né, eu acho que esses filmes e tudo isso, né, eu trabalho também, estou no grupo de Marie-Christine Lasnik, e
isso, eu acho que tudo que tem se visto agora, né, mostrou o que alguns já acreditavam e outros não, que muita coisa vem da parte do bebê também, né, desculpabilizou a mãe, né, e que quantas vezes também nós precisamos, eu acho, mesmo que você diz a gente não se toca algumas vezes, mas a gente insiste porque escolhemos, mas também nós somos, eu pelo menos sinto assim na clínica, em alguns momentos meio pegos assim com a não resposta da criança, não é? Mas aí tem a análise, né? A própria análise, tem né? A gente analisar a questão da transferência, eu acho que ajuda muito. Mas só para terminar um pouco, Michel Soulet, eu sempre cito isso, tem um artigo dele, eu tenho um livro que foi de 1900, até foi emprestado de Dura, de 1988. Ele já dizia, era um capítulo do livro onde tem assim a criança que vinha do frio. E lá dentro do capítulo ele diz que poderia ser o título Como Enlouqueci Minha Mãe. Né? Então eu acho que é uma coisa que eu acho que muitos psicanalistas esqueceram disso. Esqueceram, mas em 1988 ele diz. E na época ele dizia, porque quando as crianças chegam para a gente, já tem muita idade, já está mais velho, né? Tá entendendo? Tá dando para entender? Porque eu falo um pouco rápido. E quando chegam, nós não sabemos tudo que já passou com essas mães, né? Embora que agora nós já sabemos, né? É só isso. Obrigada. Ok, então, Cacau, Jean-Michel, todo mundo. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando só com uma hipótese, que é a hipótese do bebê não responder. Não existe outra hipótese? Laquelle? J'imagine que si tu poses la question, c'est que tu as une idée dans la tête. Ah, oui. A hipótese é de que uma mãe falaria, não é? Utilizando justamente essas duas dimensões. A dimensão imaginária, com que ela faz esse investimento sobre a fala, sobre o prosódia, e esse investimento imaginário neutralizaria, de certa forma, o timbre, e isso tornaria suportável aquilo que vem da mãe e levaria, então, o bebê a dar uma resposta. Bem, então a hipótese é que o bebê pode não responder se as coisas ocorrerem desse modo. A outra hipótese que eu levanto é, será que esse dispositivo pode também não ser utilizado? E daí não haver uma resposta? Pour l'instant, je ne sais pas. Attends, tu me parles en portugais. Comment expliquer alors que l'enfant, pour se constituer, il faut qu'il soit le désir de l'autre? Si c'est lui qui ne désire pas. Oui, mais je crois que il faut comprendre les choses de façon un petit peu plus compliquée. Então, eu acho que é preciso compreender as coisas de uma maneira mais complicada. C'est-à-dire que effectivement, l'enfant c'est le désir de l'autre. Com efeito, a criança é o desejo do outro. C'est-à-dire que le désir de l'autre pèse sur lui. Quer dizer, o desejo do outro pesa sobre ele. Mais comme j'essayais de l'expliquer hier par rapport au circuit de la pulsion invocante, Mas como eu tentei explicar em relação ao circuito da pulsão invocante, il faut bien qu'à un moment, effectivement, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre d'un retour é vers l'autre. preciso que há um momento e haja alguma coisa que seja da ordem de um retorno para o outro. Voilà. Et là, c'est quand même du côté de l'enfant que les choses se jouent. Então, aí é do lado da criança que as coisas se passam. Donc je pense que au niveau de l'articulation des différents temps de la pulsion invocante, Então, no nível da articulação dos diferentes tempos da pulsão invocante, et ça, d'une certaine manière, on pourrait dire que Lacan l'avait intuité, e aí eu acho que Lacan já tinha intuído isso, puisque il nous dit que la pulsion invocante, pour pouvoir se boucler, nécessite la présence de l'autre. porque ele diz que a pulsão invocante, para poder se fechar, necessita da presença do outro. Ça veut dire qu'effectivement, cette fermeture du circuit de la pulsion,
Esse fechamento do circuito da pulsão, il peut effectivement dysfonctionner soit du côté de l'enfant, ele pode disfuncionar ora do lado da criança, soit du côté de l'autre. ora do lado do outro. Voilà. Et donc, moi, vous aurez compris que j'insiste lourdement Então, vocês compreenderam que eu insisto pesadamente sur le fait que c'est pas complètement d'un côté ou pas complètement de do l'autre. fato que não é completamente de um lado nem completamente do outro. Et c'est un texte que nous avons écrit avec Inès Catao E esse é um texto que nós escrevemos com Inês Catão, sur l'idée effectivement que ce qui dysfonctionnerait, ça serait la rencontre. com a ideia de que o que disfuncionaria seria o encontro. C'est-à-dire la rencontre entre 7 enfants et 7 mères. O encontro entre essa criança com essa mãe. Et avec l'idée que avec un autre personnage, le quand- clinicien, pourquoi pas, Com a ideia de que um outro personagem, um clínico, por que não? la rencontre pourrait s'effectuer O encontro poderia se efetuar et donc à partir de là servir, je dirais, de plaque tournante e a partir daí servir de placa giratória pour que la rencontre puisse s'effectuer avec d'autres para personnes. que o encontro possa se efetuar com outras pessoas. Donc oui, l'enfant c'est le désir de l'autre, Então, a criança surgit du désir de l'autre, surge do desejo do outro, mais l'autre surgit aussi du désir de l'enfant. mas o outro também surge do desejo da criança. Et je trouve que le titre de l'ouvrage de Robert et Roselyne Lefort est tout à fait juste E eu acho que o título da obra de Robert e Rosine Lefort é muito justo quand elle parle de la naissance de l'autre. quando ela fala do nascimento do outro. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien l'enfant qui fait naître l'autre dans ce cas-là. Nesse caso aí, é mesmo a criança que faz o outro nascer. C'est pas l'autre qui naît ex nihilo, Não é o outro que nasce ex nihilo, il sort pas de nulle part. de nada. C'est bien l'enfant qui lui permet effectivement de naître, pour utiliser le terme des Lefort. É a criança que lhe permite nascer. Si, merci. Obrigada. Bom, vamos agradecer a Vivés e temos 10 minutos de intervalo. 15? 10 minutos de intervalo. Obrigada. Teremos a última.